Então, bom dia, sou a Gabriela, fellow aqui do setor. Vou apresentar hoje a primeira aula de lente de contato pós-transplante de córnea e pós-cirurgia refrativa. Bom, então começando com as lentes pós-transplante, né? Então, o transplante de córnea seria uma opção muito importante para o tratamento de algumas desordens corneanas, como as ectasias, as distrofias, a descompensação corneana pós-cirurgia. E é muito comum que no pós-operatório, né, permaneçam graus mais altos de astigmatismo irregular e anisometropia, que podem fazer com que a acuidade visual com óculos seja insuficiente. E, apesar de existirem métodos para a correção do astigmatismo no pós-operatório, como a remoção seletiva de suturas e também as incisões relaxantes, as lentes são uma opção muito boa para correção de irregularidade de superfície e, consequentemente, melhora de acuidade visual. Então, estima-se que 10 a 30% dos pacientes que são submetidos a transplante precisem de adaptação de lente de contato em algum momento. Então, as principais indicações são justamente a baixa de visão com óculos, por conta da irregularidade de superfície, que é muito comum a gente encontrar mapas de curvatura axial como esses, né? Bastante irregulares. O autoastigmatismo, que a correção com óculos pode gerar uma distorção espacial grande e dificuldade de adaptação, e também a anisometropia. Então, quando que a gente poderia iniciar a adaptação? Isso varia um pouquinho na literatura, mas em torno de 3 a 6 meses depois da cirurgia, e é importante a gente lembrar que a presença das suturas pode aumentar o risco de erosão epitelial, então elas precisam já estar cobertas por epitélio com os nossos sepultados, e a melhor conduta seria a gente adaptar após a remoção da sutura, em torno de 6 meses a 1 ano, que já existe uma estabilização da ceratometria e também da refração. Então, quanto aos tipos de lentes que podem ser utilizados, praticamente, né, todos disponíveis, as gelatinosas de alta DK, de preferência de silicone e hidrogel, as lentes rígidas gás permeáveis de desenhos mais simples, né, como a esférica, a asférica, também a tórica posterior, e há com os desenhos mais sofisticados, né, como as multicurvas, Soper e a curva reversa, o sistema cavaleiro, ou piggyback, as lentes híbridas, que não estão disponíveis no nosso mercado aqui no Brasil, e também as lentes esclerais. Então, falando um pouquinho das lentes gelatinosas, elas poderiam ser indicadas nas córneas que têm uma irregularidade menor, ou quando existe uma intolerância às lentes rígidas, mas elas precisam ser usadas com uma certa cautela, porque elas estão associadas a complicações, como a neovascularização e também a rejeição do enxerto, e como elas se adaptam, né, à superfície da córnea, elas não regularizam a superfície da córnea, elas proporcionam uma acuidade visual que tende a ser inferior às lentes rígidas. Com relação à adaptação, da mesma maneira que nas outras indicações de lentes gelatinosas, a gente poderia escolher a primeira lente a partir de K, no meridiano mais plano, e avaliar o padrão de adaptação como um todo, né, centralização e mobilidade. Falando um pouquinho das lentes rígidas, então elas são mais indicadas justamente por proporcionarem essa regularização da superfície da córnea e melhorar a acuidade visual, e também uma melhor oxigenação corneana. Como essas lentes têm uma tendência de centrar, a gente tende a preferir as lentes que têm um diâmetro grande, igual ou superior ao do enxerto, né, em torno de 9 a 11 milímetros. E quanto à escolha da primeira lente, isso não é uma regra fixa, isso varia bastante na literatura, então a gente poderia usar mais como um guia. A gente poderia se basear no astigmatismo corneano, se ele for até menos 0,70, iniciar em K, entre 1 e 2. Reunião já foi. Mais 1/4 da diferença ceratométrica, e acima de 2 em K, mais 1/3 da diferença ceratométrica. Ou também a partir da topografia, né? Na medida em Às vezes o chefe chama. 3 milímetros acima do centro da córnea, meridiana 90. Ulisses está com o microfone, Ulisses. Ou fazer uma média das duas medidas mais planas, especificamente 1,5 mm superior ao eixo visual. Com relação aos desenhos, né, todos eles poderiam ser testados de acordo com a topografia. A gente normalmente começa com os desenhos mais simples, como as lentes esféricas ou as asféricas, justamente para tentar entender a relação lente-córnea, e dependendo do padrão, a gente passa para os desenhos mais sofisticados. Então, aqui eu coloquei só alguns casinhos para ilustrar. Esse paciente foi submetido a um transplante penetrante há 5 anos, por conta de uma úlcera herpética perfurada. Né, esse é o mapa de curvatura axial dele, que tem um astigmatismo irregular, e a gente começou o teste com uma lente asférica, né, de diâmetro maior, e a gente percebe que o diâmetro maior permite uma boa estabilidade e também centralização da lente, mas a gente vê aqui algumas áreas de toque, outras áreas de acúmulo de flúor. Então, aqui a gente poderia, por exemplo, passar para um desenho mais sofisticado, justamente para evitar complicações.
E nesse outro caso, é de uma paciente que foi submetida a um transplante há 20 anos por conta de um ceratocone. A gente também vê no Pentacan aqui um astigmatismo irregular, com algumas áreas de aplanamento e outras de elevação. Então, aqui a gente optou por tentar um desenho de curva reversa, que eu vou falar um pouquinho dessa lente mais para frente. Mas aqui a gente vê que a lente está centralizada, ela cobre todo o enxerto, tem uma boa mobilidade, tem algumas áreas aqui de rarefação de flúor, sem áreas de acúmulo de flúor muito importantes, e também com uma boa troca lacrimal, que a gente vê aqui conflito. Então, com relação à avaliação do padrão de adaptação, quanto à posição, essas lentes têm que estar bem centralizadas, cobrindo todo o enxerto, sendo que é aceitável uma descentração moderada, desde que não traga muito desconforto para o paciente. Quanto à mobilidade, né, 1,5 mm a 2,5 mm ao piscar, como toda adaptação de lente rígida. E quanto ao padrão de fluoresceína, são aceitáveis algumas irregularidades, desde que a gente não deixe áreas de toque muito excessivo, que podem gerar um aplanamento ou erosão epitelial, nem áreas de acúmulo de bolhas de ar ou de lágrima, que podem gerar hipóxia e também reduzir a acuidade visual. Passando para o sistema piggyback, então ele é feito quando a gente coloca uma lente rígida de menor diâmetro sobre uma lente gelatinosa de maior diâmetro. A melhor combinação seria a gelatinosa de silicone hidrogel com uma lente rígida de alto DK. E ele é indicado, então, nos casos de intolerância, dificuldade de centralização ou erosão epitelial pelas lentes rígidas, que a lente gelatinosa funcionaria, entre aspas, né, como um curativo. Algumas particularidades desse tipo de adaptação no pós-transplante, que a lente rígida, a gente tem que testar ela antes, né, sem a lente gelatinosa. E a gente vai usar no piggyback aquela que fica melhor adaptada à córnea, sem a lente gelatinosa. Ambas as lentes têm que se movimentar independentemente uma da outra, e os pacientes precisam de um segmento periódico, justamente pela maior possibilidade de ocorrência de complicações, como edema e anavascularização de córnea. Então, aqui está um exemplo de um piggyback, não é no pós-transplante, mas é mais para ilustrar, né, que ambas as lentes estão bem centralizadas e se movimentam também, independentemente uma da outra. As lentes esclerais, então são lentes de diâmetro aumentado, né, acima de 3 mm, de apoio escleral e de material rígido com alta permeabilidade ao oxigênio. Elas são indicadas, então, nos casos de astigmatismo irregular residual ou quando a gente não consegue obter sucesso com os outros tipos de lente. Os pacientes também precisam de um acompanhamento periódico, né, pela possibilidade de complicações, mas existem alguns trabalhos que falam que o índice de rejeição do enxerto entre as lentes esclerais e as lentes corneanas é o mesmo. Então, aqui eu também trouxe rapidamente alguns casos para ilustrar, né. No Pentacan desse paciente, a gente vê aqui um aplanamento central mais importante, né, com uma elevação aqui da região periférica. Então, aqui a gente optou por colocar uma lente de perfil oblado, que a gente conseguiu uma adaptação adequada, com um vão relativamente homogêneo. E nesse outro caso, a paciente já tinha uma elevação mais central e também aqui temporal inferior, que a gente colocou uma lente aqui de perfil prolado, que ainda manteve esse toque aqui temporal inferior, com um vão também mais irregular. Inclusive, a gente conseguiu medir o vão aqui com o CT visante. A gente percebe realmente uma irregularidade aqui na profundidade do vão. E depois a gente fez um microvault para conseguir resolver essa região de toque. Passando para os cuidados e causas de insucesso, então, de maneira geral, a gente precisa utilizar sempre lentes com material de alta permeabilidade ao oxigênio. Com relação às lentes esclerais, a gente ainda teria a possibilidade de solicitar para o fabricante lentes de menor espessura, que reduziriam, né, chances de hipóxia. Os pacientes que usam lente escleral precisam ter um segmento mais periódico, né, em torno de 3 a 6 meses. E tem alguns autores que falam sobre a realização de exames complementares periódicos, né, por exemplo, a microscopia especular, justamente para a gente fazer uma avaliação endotelial e ajudar no diagnóstico mais precoce das complicações. As causas de insucesso são justamente as complicações, né? A falência do enxerto, em 9 a 35%, a rejeição, em 21 a 24%, infecção, em 4 a 6%, erosão epitelial, ceratite infecciosa, o edema de córnea e neovascularização, e também associadas à própria adaptação, né? Instabilidade, descentração e intolerância. Então, passando agora para as lentes pós-cirurgia refrativa, né? Começando com a ceratotomia radial. Então, o RK é uma cirurgia que faz um aplanamento do centro da córnea, diminui o poder dióptrico do olho e transforma uma córnea que é prolada numa córnea oblada. Além disso, a região da média periferia normalmente se eleva, então isso cria uma assimetria ali na superfície,
e dificulta bastante a adaptação das lentes, muito porque essas lentes tendem a ficar apertadas na periferia e com um acúmulo de flúor ali no centro. E, além disso, o resultado pós-operatório do RK é que em torno de 40% a 60% dos pacientes eles apresentam uma hipo ou uma hipercorreção acima de uma dioptria e vão precisar ou de reoperação, ou de óculos, ou de lente para melhora de acuidade visual. E um outro aspecto que torna a adaptação e também o segmento desses pacientes mais desafiadores é a hiperplasia de epitélio que pode acontecer na incisão e que deixa a córnea, então, mais propensa a complicações como neovascularização, erosão epitelial e também infecção. Então, aqui é um pentacam típico, né, de um paciente pós-RK, que a gente vê realmente o aplanamento aqui do centro, também com elevação da região da média periferia. As principais indicações das lentes, então, são as alterações ópticas associadas a essa assimetria de superfície, né, como a hipo ou hipercorreção da miopia, o astigmatismo regular ou irregular e a hipermetropia progressiva, ou quando o paciente tem queixas associadas a aberrações ópticas, brilhos, reflexos luminosos, dificuldade de visão à noite, visão flutuante, e também anisometropia. As lentes que a gente poderia utilizar, né, como no pós-transplante, a gelatinosa silicone hidrogel, as lentes rígidas, monocurvas e de desenho especial, especificamente as de curva reversa, são as mais indicadas, também o sistema piggyback e as lentes esclerais. Então, falando primeiramente das lentes rígidas, então elas são a primeira escolha, pós-RK. Com relação à escolha da curva base da primeira lente, também não é uma regra fixa, é mais um guia. A gente poderia se basear na ceratometria pré-operatória, que seria um K1 menos 1, ou no pós-operatório, né, que seria um K1 mais 2, ou um K1 mais o total de correção da miopia em dioptrias, ou também se basear na topografia da região da média periferia, especificamente 3,5 mm acima do eixo visual. Como no pós-transplante, a gente também poderia iniciar com as lentes de desenho mais simples, né, esférico ou asférico, que elas podem ser usadas principalmente se o aplanamento central não for muito grande, acima de 38 dioptrias, e a gente também prefere as lentes de diâmetro maior, de 9,5 a 10,2 milímetros, e para ajudar na centralização, uma zona óptica pequena em relação ao diâmetro total. Mas a adaptação muitas vezes pode apresentar alguns padrões que nos indicam a mudança de desenho, por exemplo, o acúmulo de flúor no centro ou o lago apical, e também as áreas de pressão aqui na média periferia, que podem gerar um acúmulo de bolhas de ar. Nesses casos, a gente poderia ou reduzir o diâmetro ou preferir outros desenhos, né, como o desenho asférico ou as lentes de curva reversa. E uma outra situação comum é a descentração, né? Se ela for superior, a gente poderia aumentar o diâmetro da lente ou até adicionar um prisma de lastro. Uma outra opção muito importante para os pacientes pós-RK são as lentes de desenho especial, né? Aqui a de curva reversa, que é uma lente, então, que tem uma curva secundária ou intermediária que é mais apertada do que a curva base. Então, o principal apoio da lente vai ser na região intermediária. Ela é mais aplanada no centro, então ela acompanha melhor a anatomia de uma córnea ovalada e vai reduzir, então, o acúmulo de flúor no centro. Ela é mais indicada para as córneas que têm um aplanamento central maior, né, menor que 35 dioptrias, com uma elevação da região da média periferia. E as lentes disponíveis no mercado, então, são a Best-Fit Smart M, que é da Solótica, que tem uma curva base no centro e a curva intermediária, e é indicada para as córneas com astigmatismo menor. E também a Best-Fit Smart X tórica posterior, também da Solótica, que além disso, ela também tem a toricidade na face posterior da lente, que é mais indicada para as córneas com alto astigmatismo. E a outra opção é a Planex 100 da Optolens. Então, as outras opções, como eu tinha citado, né, são o piggyback, a lente escleral. Aqui a gente, né, tem um exemplo de uma adaptação muito boa com lente escleral. E no caso das córneas com padrão tórico, a gente também poderia usar uma lente tórica posterior, né? Aqui também um exemplo de uma adaptação muito boa com lente tórica, com uma distribuição muito adequada da flúor. As complicações, então a mais comum delas é a neovascularização corneana, que pode acontecer em 30% a 50% dos pacientes que fazem um uso diário das lentes. Normalmente ela acontece aqui ao redor das incisões, está muito associada a lentes que estão apertadas, hipóxia ou trauma mecânico. Também o edema de córnea, os defeitos e erosões epiteliais podem acontecer mais nas linhas de incisão,
a ceratite infecciosa, muito associada a esse trauma epitelial e as erosões, e também a intolerância. Então, passando agora para as lentes pós-PRK, a vantagem do PRK para a adaptação das lentes é que ele faz um aplanamento da córnea no centro, mas ele preserva a região da média periferia, então, normalmente, os pacientes têm uma topografia pós-operatória mais regular, que facilita bastante a adaptação das lentes. A gente também poderia iniciar a adaptação em 3 a 6 meses após a cirurgia, quando já existe uma estabilização da refração e o epitélio também já está completamente íntegro. As indicações principais, então, são a terapêutica, né, para controle de dor no pós-operatório imediato, a hipo ou hipercorreção da metropia ou astigmatismo residual, algumas complicações associadas à própria cirurgia, como a zona óptica descentrada, uma ilha central de ablação, o raise estromal central e também a presbiopia. Quanto aos tipos de lentes que a gente poderia utilizar, então aqui as lentes gelatinosas já não têm um uso tão restrito, justamente porque a córnea é mais regular. Então, a cirurgia não restringe tanto o uso de lentes que a gente pode adaptar, e a adaptação vai seguir os princípios básicos das lentes gelatinosas. Quanto às lentes rígidas, né, pelo fato da córnea ser regular, as mais usadas são as esféricas e as asféricas. A primeira lente a gente poderia escolher a partir da ceratometria pré-operatória, seria K1 meio ou uma dioptria mais plana, ou a partir também da ceratometria da região da média periferia, também 3 milímetros acima do eixo. E também preferir lentes com diâmetro grande, né, de 9,5 a 10,2 milímetros e com uma zona óptica pequena. E, por fim, as lentes de contato pós-LASIK, né? Então, assim como no PRK, a previsibilidade da topografia do pós-operatório é maior quando comparado ao RK, então a adaptação das lentes também é facilitada e ela é principalmente indicada quando existem graus residuais, né? Já que 5% dos pacientes apresentam hipocorreção e 10% hipercorreção. A gente também poderia iniciar a adaptação a partir de 3 meses da cirurgia. E as principais indicações são, né, a hipo, a hipercorreção, como eu falei, e o astigmatismo residual, que aqui vai ser mais comum quando existem complicações associadas ao microcerato. Por exemplo, um corte irregular ou um deslocamento da lamela. A ectasia pós-LASIK, aqui um exemplo foi adaptado uma lente super, e também o crescimento epitelial. E quanto às lentes rígidas, né, a gente poderia escolher, então, a primeira lente a partir da medida da topografia da região da média periferia, do pré-operatório, ou também a partir de K1 pós-operatório, que a gente subtrairia 1/3 do total do refrativo que a gente corrigiu. Então, era isso. Obrigada pela atenção. Ótimo, Gabi. Agora, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário também? César. Oi. Bom dia, bom dia. Ô, professor, que satisfação em vê-lo. Como estamos? Tudo bem? Tudo em paz. Eu gostei muito da aula da Gabriela. Ô César, é interessante, às vezes o paciente que faz transplante, ele não sabe que ele vai usar lente depois do transplante. Então, eu acho que isso é um negócio legal da gente orientar, porque muitas vezes eu escuto falando, não, então vou fazer transplante, vou me livrar do ceratocone e nunca mais eu uso lente. E não é bem assim, né? Então, isso é uma coisa importante. Em 2006, eu trabalhava no BOSS, e a gente tinha um grupo nosso de lente de contato, tinha um grupo da córnea, que era quem organizava, quem coordenava era a Luciane Barbosa. E a gente fez um estudo, e a gente viu que os pacientes não sabiam que eles iam usar lente depois. E a gente recebia muito paciente de fora do hospital para fazer transplante. Então, já vinham encaminhados dos médicos do Brasil inteiro para fazer transplante. E a gente sempre passava esses pacientes antes num teste de lente para ver se eles precisavam realmente do transplante ou se era possível ainda adaptar a lente, né? Mas eu acho que 48% dos pacientes do nosso estudo que vieram encaminhados para transplante conseguiram fazer adaptação de lente. Então, é sempre importante orientar o paciente, primeiro, que ele vai usar lente com quase toda certeza e que ele pode usar lente depois, antes, né? Fazer um teste de lente para tentar evitar isso. Não, bem lembrado. E não, isso não é só em relação ao transplante. Isso, na verdade, muitas vezes não passa pela gente.
Então, do mesmo jeito que tem o transplante, tem a cirurgia de anel, e o paciente é induzido a achar que depois do transplante, depois do implante de anel, ele está livre, satisfeito, e não é o que a gente vê na maioria. Quando a gente assiste alguns cursos de anel, a gente só vê aqueles casos nota 10, né? Mas a gente sabe, alguém falou outro dia, eu concordo, que a cirurgia do anel você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, é muito importante para o paciente saber quais são as perspectivas dele, né? Tem um trabalho bem antigo, que eu nunca lembro de quem é, que pegaram todos os pacientes, trabalho de fora, que iam para transplante de córnea e refizeram um teste de adaptação de lente. 80% deles ficou bem com lente de contato e não precisariam de transplante. Então, com certeza, tem muita gente antecipando procedimentos que o paciente poderia estar usando lente de contato. É óbvio que todos os procedimentos têm as suas indicações, mas é bem lembrada essa observação. E falar que, em relação à pós-cirurgia refrativa, o maior desafio, apesar de não se fazer há muito tempo, ainda é a ceratotomia radial. Tem alguns casos mais leves, mas tem casos que são realmente muito complicados, até com escleral. Então, acho que o maior desafio acaba sendo o pós-RK, né? Achei também, deixa eu comentar aqui também um negocinho rápido. Eu achei também excelente a aula da Gabriela. Agora, aquela estatística que 10% a 30% não precisa de lente de contato, eu acho que é um pouco subestimada. Porque o que acontece? Pode ser até que a pessoa consiga, com uma refração, conseguir boa qualidade visual, mas o problema tem as aniseicônias e as anisometropias também. Então, eu imagino que seja muito maior que 10% a 30%. Não sei se essa é a impressão minha, deve ser bem mais. Tem algumas estatísticas que falam em até 50%. Na prática, eu acho que até um pouco mais. São poucos os pacientes que conseguem ficar só com óculos no pós-operatório, mas, de vez em quando, tem alguns pacientes que têm essa felicidade, vamos dizer assim, né? Posso compartilhar, chefe? Pode. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar uma aula de refração em córneas irregulares. Gostaria de agradecer à doutora Samantha e ao residente Gustavo por terem me ajudado com o material para essa aula. Então, eu vou começar essa aula com o caso clínico, e aí eu já vou destacar pontos assim, fundamentais para a gente fazer uma refração nesses pacientes com ectasia, que a gente vai discutir depois. Então, paciente sexo feminino, 23 anos, estudante, apresentava como queixa principal cefaleia com os óculos prescritos, e o paciente referia que a cefaleia era frontal e tinha um cansaço visual ao final do dia, após cerca de 6 horas de leitura, e refere que os sintomas se intensificaram após a troca de óculos há 1 ano e meio. De antecedentes pessoais, ele apresentava rinite alérgica. De antecedentes oftalmológicos, já tinha o diagnóstico de ceratocone, mas sem procedimentos cirúrgicos prévios. Então, apresentava ao exame uma acuidade visual sem correção de 20/150 no olho direito e 20/150 no olho esquerdo. A acuidade visual com a correção e uso, com óculos de 1 ano e meio, apresentava 20/60, com a refração de -4,5 esférico, -3,75 de cilindro a 70, e no olho esquerdo, alcançava uma visão de 20/50, com a refração de -3,5 de grau esférico, com -25 de cilindro, a 100 graus. O autorrefrator, que é muito usado ainda hoje em dia, né? Mesmo nos pacientes com ceratocone, tem muita gente ainda que se baseia no autorrefrator. Então, vinha um grau de -5,5 de esférico, -4,25 de cilindro 39,
com menos 4,75 esférico, menos 2,5 de cilindro a 13 graus. A biomicroscopia anterior apresentava uma conjuntiva clara, córnea transparente, uma câmara anterior ampla, íris trófica e fasco, pressão intraocular normal, assim como fundo de olho. Então, como hipóteses diagnósticas, temos ceratocone e um astigmatismo miópico composto em ambos os olhos. A conduta foi refração dinâmica com retinoscópio e topografia em ambos os olhos. E, pela surpresa nossa, a retinoscopia no olho direito foi encontrado um grau esférico de mais 0,50, um cilindro de menos 5 a 95, alcançando uma visão de 20/40 parcial, e no olho esquerdo, menos 1 grau esférico, menos 3,5 de cilindro 85, alcançando uma visão de 20/30. E a topografia, né, evidenciando aí um ceratocone em ambos os olhos. A conduta foi refração sob cicloplegia. Foi aplicada uma gota de ciclopentolato em ambos os olhos. E a refração sob cicloplegia foi mais 2,50 de esférico, com menos 5 de cilindro 95, alcançando uma visão de 20/25 no direito, e no esquerdo, mais 0,50 esférico, menos 3,5 de cilindro 85, alcançando uma visão de 20/25. A conduta foi o retorno para a refração pós-cicloplegia. Então, aí o paciente voltou e aceitou de grau esférico mais 1,5 no olho direito, menos 5 de cilindro 95, com a visão de 20/30, e no olho esquerdo plano, com menos 3,85, alcançando uma visão de 20/30. Então, a conduta foi prescrita a refração, o retorno em um mês para avaliar como estava a adaptação, e também para fazer um teste com lente de contato rígida, para ver se melhorava ainda mais a visão. Então, esse quadro que eu acho importante a gente analisar alguns pontos. O óculos prévio, dá para ver que ele estava bem hipercorrigido, né? E eu achei um pouco semelhante com o autorrefrator, né? Então, provavelmente, essa refração, esse óculos dele deve ter sido baseado no autorrefrator, né? A retinoscopia dinâmica, a gente já teve uma refração totalmente diferente nos dois olhos, né? E a estática mostrou que o paciente não era míope, era hipermétrope, né? E a partir dessa refração estática, o paciente voltou e aceitou um grau esférico, né, positivo de 1,5 no direito, plano no esquerdo, mas a gente vê que como mudou, né? O óculos que ele usava para o que ele realmente apresentava aí de refração. Então, eu trouxe esse caso para a gente discutir algumas coisas, né? Óculos em ceratocone. Quem nunca recebeu um paciente aqui que passou em outra consulta, que foi falado para ele que ele não podia usar óculos, que não ia adiantar, né? Então, eu acho que todo paciente com ceratocone merece uma refração. E o autorrefrator? O autorrefrator não é confiável, o autorrefrator ele foi feito para córneas regulares. No paciente com ceratocone, é bem comum apresentar hipercorreção do grau da miopia, tanto também do cilindro e o eixo. Então, não dá para confiar nem no esférico, nem no cilindro, nem no eixo. E a topografia? Também, algumas pessoas costumam se basear na topografia, principalmente o cilindro e o eixo. E quando a gente vai fazer a refração manifesta, encontra valores totalmente diferentes. Então, eu acho que não dá para confiar muito nesses dados fornecidos tanto pelo autorrefrator como a topografia. Outra questão importante, pode dilatar? Muita gente acha que não pode, porque vai causar um pouco de mitríase, vai aumentar a quantidade de aberrações, de alta ordem e vai dificultar a refração. Eu acho assim que para os pacientes que apresentam sintomas de astenopia, vale a pena sim dilatar, porque a gente surpreende. Não é infrequente a gente encontrar paciente com ceratocone com graus de hipermetropia. Então, os artigos que revisam o ceratocone, tratamento, sempre citam que o óculos é uma modalidade de melhorar a visão, mas nos casos mais iniciais, né? Eu acho assim que todo paciente, mesmo nos casos moderados, a gente deve tentar, porque às vezes a gente consegue melhorar um pouco a visão e oferece um segundo auxílio óptico para ele, né? Para chegar em casa, tirar a lente e pôr o óculos. Então, na minha opinião, assim, vamos sempre tentar fazer a refração desses pacientes. E por que esses pacientes apresentam uma visão de qualidade tão ruim? Principalmente devido ao aumento das aberrações de alta ordem, né?
principalmente o coma e as aberrações esféricas. E alguns estudos comparando olhos com córneas normais e córneas ectásicas mostrou que os olhos com ceratocone apresentam 5,5 vezes mais aberrações de alta ordem do que as córneas normais, e que isso se deveu principalmente ao coma vertical. Então, um recurso que pode ajudar também a gente na hora de fazer a refração é a medida da acuidade visual sem correção. Se o paciente apresenta 20/40 da acuidade visual sem correção e nossa refração a gente encontrou -3, a gente já tem que repensar aí, refazer, porque não bate os valores, né? Então, acho que é um recurso que a gente pode nos ajudar, sim, na hora de conferir nossa refração. A esquioscopia é um método prático, barato e preciso, isso para córneas regulares. Para pacientes com ceratocone, eu diria que é muito difícil, é desafiador, mas que a gente sempre deve tentar. O reflexo em tesoura que a gente encontra, né, nessas córneas de ceratocone vão mostrar faixas de tamanhos, sentidos diferentes, então o que se recomenda é tentar encontrar uma faixa que está predominando ali naquele reflexo, né? Aí aqui deixa eu mostrar um videozinho. Mostrando aí o reflexo em tesoura. Aí tem que ir na fé e na confiança para encontrar aí algum valor para ajudar depois na refração subjetiva. Vamos lá. E a regra de Gacé? Então, a regra de Gacé o grau esférico, a gente vai se basear na ceratometria, né? E assim, o grau esférico seria 43 menos o K1, o cilindro seria a diferença do K1 e o do K2, e o eixo seria o K1. Eu não acho também que é um recurso assim confiável, uma fórmula que não leva em consideração o tamanho axial do olho, então eu também não costumo assim dar muita credibilidade para a regra de Gacé nos olhos com ceratocone. Tem um aplicativo, esse Helper Keratoconus, que você fornece a ceratometria e ele dá uma refração objetiva para você se orientar e fornecer o óculos desses pacientes. Mas eu fui ver que ele se baseia muito na regra de Gacé, então eu não sei se dá para confiar muito também. E aí eu vou comentar aqui 3 artigos que eu li sobre, assim, no intuito de tentar encontrar um método objetivo para a gente se basear e fazer a refração dos pacientes com ceratocone. Esse primeiro artigo, ele vai comparar a autorrefração com a refração manifesta. Essa autorrefração foi obtida através da aberrometria, né? A gente sabe que a aberrometria, ela considera as aberrações também de alta ordem, né? Terceira e quarta ordem, e aí consegue derivar, através dessa análise da aberrometria, uma refração, e aí foi comparado essa autorrefração da aberrometria com a refração manifesta. E aí foi o que essa pesquisa, o propósito da pesquisa mostrou que a acuidade visual foi melhor com a refração manifesta, tá? E a diferença média encontrada entre a refração manifesta e a objetiva foi 4,83 dioptrias. E que, assim, quanto maior o K máximo do paciente, a gente vai ter um resultado melhor com a refração manifesta. O que eu pude perceber é que quanto mais avançado o ceratocone, maior vai ser a diferença entre a refração manifesta e a refração do autorrefrator, tá? Então, eles concluem que, assim, não dá para a gente se basear na autorrefração da aberrometria. Já esse outro artigo, ele avaliou, o que foi que o pesquisador fez? Ele chamou pacientes que já faziam uso de óculos, e aí fez a aberrometria, e aí tentou refinar essa aberrometria e encontrar um novo valor, né? Uma nova acuidade visual. E ele percebeu que melhorou a visão desses pacientes. Então, com óculos antigos dos pacientes, a visão era 20/47, e após a aberrometria e o refinamento, o valor foi para 20/34. Então, eles concluíram que a aberrometria poderia ajudar, sim, na refração desses pacientes. E esse terceiro artigo está em concordância com o primeiro, né? E mostrou que a acuidade visual melhor obtida foi com a refração manifesta. E
a conclusão foi que pesquisas devem continuar no intuito de encontrar outros dados objetivos que possam nos ajudar na hora de fazer a refração desses pacientes. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Carla, bom dia. Então, Oi. você falou sobre cicloplegia, né? Mas e o viés da questão da dilatação da pupila em alterar a refração? Eu já tive alguns casos que realmente mudou bastante e ficou melhor com a estática, mas eu não senti que isso era uma regra, mais como uma exceção. Qual que é a experiência de vocês em relação a isso? Nath, eu acho assim, se o paciente tem sintoma de astenopia com óculos, eu acho que vale a pena fazer. Eu acho que a principal informação da estática, na minha opinião, é o grau esférico. Não é infrequente, assim, eu fazer a dilatação e pegar graus de hipermetropia, mais 0,50, mais 1. Então, eu acho que vale a pena, principalmente para a gente ver o valor do grau esférico, sabe? E aí, realmente, o cilindro, eu costumo ver mais da dinâmica mesmo. Agora, outro ponto também que eu esqueci de comentar é que não adianta, assim, a gente ficar colocando cilindro 3, 4, 5, se o paciente não melhora a visão. Se a gente colocou 2 de cilindro, o paciente alcançou aquela visão, a gente tenta aumentar um pouco, ele não melhora nem em qualidade, nem em quantidade, assim, ao meu ver, não vale a pena a gente ficar dando mais cilindro se ele não melhora, sabe? E outra coisa que eu acho que vale a pena fazer é colocar ali 2 ou 3 graus de cilindro e até pedir para o paciente refinar o eixo, né? Ele próprio vai ver o eixo que ele se sente mais confortável. Eu acho que são dicas que ajudam, né, na prática. Oi, Carla. Então, isso que você falou, eu achei bem interessante, né? A gente, vamos supor, faz ali a refração ali, e o paciente, por exemplo, você terminou ali com -2, com -3, -2 esférico, -2 cilindro, né? Aí você põe naquela acuidade visual máxima dele lá, e vai tentando tirar essa refração, porque às vezes ele estava só realmente acomodando, né? Então, a gente tem que prescrever o menor cilindro negativo possível e o menor esférico possível, negativo, né? Ou até positivo. Nesse caso, você passou de um astigmatismo miópico composto para um astigmatismo misto, né? O componente negativo se transformou em positivo. E te falar que isso não é tão incomum assim, né? De você ter uma diferença muito grande assim, realmente. Então, eu assim, essa última coisa que você falou, assim, é uma coisa que eu faço bastante. Depois que eu encontrei a melhor visão, eu vou tirando o grau. Vou tirando um pouco de pouquinho para dar tempo dele relaxar a acumulação, eu tiro meio, vou tirando mais meio. Enquanto ele manter aquela linha lá, eu vou tirando, né? Para prescrever o menor possível. E aí, na dúvida, então, a cicloplegia para você tentar ver se estava acomodando demais, né? Talvez na primeira vez que você vai examinar o paciente seja mais importante isso, né? Depois fique mais fácil. Mas bem importante. Outra coisa que também eu queria comentar em relação à tua aula, é em relação ao 20/40, a prescrição do óculos, né? É uma medida excelente, mas assim, às vezes, por exemplo, você também pode verificar se o paciente se sente melhor. Então, o paciente tem lá uma visão muito ruim, conta dedos, né? E aí no melhor olho ficou 20/60, também é razoável, né? Então, assim, eu acho que tem que comparar com o que ele tinha antes, né? Um paciente que sem correção é 20/60 e você com a refração fez 20/40, esse talvez não vale a pena o óculos. Então, ou até mesmo já aconteceu comigo, o paciente ter 20/40 sem correção e fazer a refração e continuar com o mesmo 20/40, né? E aí o óculos é interessante. Então, acho que é importante saber também nessa questão de se vai prescrever ou não, a ver se o paciente sente melhora na acuidade visual. De repente, até uma visão menor que 20/40, mas que dê uma visão melhor para ele, que dê para ele descansar um pouco da lente de contato, né? Essas coisas que eu queria comentar, mas excelente também, muito boa abordagem. Valeu, cara. Doutor Luiz, quantos pacientes chegam aí no seu consultório aí e falam, olha, eu vim fazer lente porque eu não posso usar óculos, meu médico falou que eu não posso usar óculos, não devo usar óculos, ou é lente, ou é anel, ou é crosslinking, ou é eventualmente um transplante? Pois é, uma coisa assim, chega, é assustador, né? É assustador.
Realmente isso é uma coisa assim, não é tão comum porque não tem tanta gente com ceratocone, mas dos pacientes com ceratocone, eu realmente começo a minha adaptação de lente de contato para uma refração muito cuidadosa, né? Quando o paciente vem para mim para fazer isso, ele vem de fora para adaptar a lente de contato, mas eu faço a refração dele, né? Para conhecer um pouco do potencial e até do potencial dos óculos, até para ele descansar um pouco da lente, né? Eu acho que é bem interessante. A gente se surpreende. Já chegou, assim, a extremos, por exemplo, de paciente chegar desesperado no consultório, que já tinha feito crosslink, que já tinha feito anel, já estava pensando em transplante, estava desesperado, né? E queria uma opinião minha, né? E eu fiz a refração e ele ficou 20/20 a hora, né? Ele nunca tinha feito uma refração. É um negócio assim, é uma coisa assim muito, muito, muito realmente dramática, né? E realmente já aconteceu essa situação, assim. Não, dos pacientes que têm cone, uma boa parte que eu vejo aí no dia a dia, eles não fizeram refração. Eu recebi outro dia uma moça de uns 22 anos que tinha acabado de fazer o diagnóstico de ceratocone e foi direto para o anel, sem refração e sem lente de contato. Isso, Pois é. infelizmente, no nosso dia a dia, né? Mas é importantíssimo a gente orientar o paciente que ele pode tentar um óculos eventualmente, e que ceratocone não é sinônimo de transplante, não é sinônimo de anel. É importante a gente conversar com o paciente direito sobre isso. Aquela frase, o meu caso não é óculos, é bastante comum ainda. A maioria dos colegas não usa retinoscópio, a maioria dos colegas só usa refrator automático, e quando o paciente tem baixa visão, a tendência é hipercorrigir. Vai hipercorrigindo, hipercorrigindo, e não é incomum. Então, assim, tem que começar pela história, saber se o paciente já usa óculos, se não usa, sempre tentar fazer uma refração para ver se realmente o paciente precisa de lente ou, no mínimo, para ele ter uma alternativa para a lente. Concordo com o Luiz, 20/80, 20/60. Para o paciente em casa ler, ver um pouquinho de televisão, já pode ajudar bastante. O caso mais emblemático que eu tive foi um paciente que veio num dia e falou: eu tenho ceratocone. Eu falei: desde quando? Eu não descobri ontem. Então, o paciente tinha, no dia anterior, descoberto ceratocone, aí o colega já testou direto uma lente rígida, aí o paciente não gostou, achou que estava meio forçado, meio rápido. Eu fiz uma refração, ele chegou, acho que, sei lá, 20/25 e 20/20, alguma coisa assim do tipo, né? Então, eu falei: não, você não precisa da lente de contato. Não, mas o doutor falou que a lente de contato vai ajudar a segurar o ceratocone. Falei: não vai ajudar, e eu vou te prescrever um óculos, você vai voltar depois de um mês, e aí a gente vai reconversar sobre a lente de contato, né? Não, eu falei: não vou fazer a lente para você por esse motivo. Aí eu falei para o cara voltar depois de um mês. Ele voltou depois de uma semana. E falou: olha, aquilo que o senhor falou tem controvérsias, viu? Não é todo mundo que acha que... Eu falei: tudo bem, pode ter controvérsia, mas eu não vou fazer a lente de contato para você com essa finalidade. Se você quiser voltar depois de um mês, aí o cara voltou depois de um mês, aí já a visão estava boa, e no fim acabou precisando de lente 1 ano ou 2 anos depois. Mas a importância do que se fala na primeira consulta. E só para lembrar também que tudo isso que a Carla comentou vale para todas as córneas irregulares por outros motivos, que pode ser pós-infiltrado de córnea, pós-ceratotomia, pós-úlcera, enfim, uma série de outras situações em que o astigmatismo irregular é a principal causa da baixa de visão. E aí a propedêutica começa com a retinoscopia. Às vezes o paciente vem usando uma refração, começa só de fazer a retinoscopia, da primeira passada na faixa, você já percebe que essa refração está equivocada. Então, é usar uma parte da estática para ver o esférico, uma parte da dinâmica para ver eixo e cilindro, e, eventualmente, usar a topografia também e juntar tudo para fazer uma refração melhor para esse paciente. Então, vamos continuar. Agora vai ser o caso clínico de lente de contato da residente Aileen. Bom dia, vou compartilhar minha tela.
Tá todo mundo vendo? Posso começar? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Elinha, sou residente do 2º ano e hoje eu vou apresentar então um caso de lentes de contato. Então, um caso se trata de uma paciente do sexo feminino, de 54 anos, natural e procedente de São Paulo. A paciente ela veio ontem para consulta, uma consulta para readaptação de lente, se queixando de sensação de corpo estranho e desconforto com a lente de contato em uso atual do olho esquerdo. Não apresentava antecedentes pessoais e de antecedentes oftalmológicos, ela tinha o diagnóstico de ceratocone e já havia realizado um transplante penetrante no olho esquerdo em 2013 no setor de córnea. A lente de contato em uso do olho direito era uma lente Best Fit esférica de curva base de 45,5 e no olho esquerdo era a Best Fit a Smart Lens, BFX, que é a curva reversa tórica, de curva base de 50 por 54,5, com uma curva intermediária de 56. Essa era a lente que ela tinha a queixa de desconforto, de sensação de corpo estranho. A acuidade visual dela com essas lentes no olho direito era de 20/40 e 20/60 no olho esquerdo. Eu vou mostrar fotos da biomicroscopia anterior. Pressão intraocular e fundoscopia sem alterações relevantes. Aqui no olho direito, as fotos não estão muito boas, mas a gente consegue ver que ela não apresentava alterações em pálpebras e cílios, ela tinha uma conjuntiva clara, córnea transparente, uma câmara anterior ampla, íris trófica e fáscico nesse olho. Já no olho esquerdo, tinha pálpebras e cílios sem alterações, apresentava uma hiperemia conjuntival de umas 2 cruzes, tinha um botão transparente no eixo e a presença dessa opacidade mais na periferia do botão do transplante. A paciente fez a topo, né, com o oculizer. Então, aqui no olho direito, a gente consegue ver um K1 de 44,1, K2 de 45,8, com um astigmatismo de -1,7, um astigmatismo irregular, a presença dessa área mais curva, né, que corresponde a essa ilha de elevação positiva, mas que não corresponde ao ponto mais fino, né, que é um ponto de 388 micras aqui. Já no olho esquerdo, que é o olho pós-transplante, ela tinha um K1 de 43,5, com um K2 de 50,4, um cilindro de -7, um eixo de 166, né, um astigmatismo bem irregular. A gente consegue ver aqui essas áreas mais elevadas, né, com a área central de aplanamento, e que a gente não consegue caracterizar, né, se é um perfil mais oblado, mais pro lado. Então, a gente primeiro colocou a lente, a paciente não trouxe as lentes que ela estava usando, então a gente colocou a lente que mais se aproximava, né, da lente pedida, que foi a lente de curva de 50 por 53,5, com uma curva intermediária de 56. E aqui a gente consegue ver, já nessa primeira lente, que ela tinha realmente uma área de toque nessas áreas mais elevadas, que correspondiam ao mapa de elevação, e um acúmulo de flúor nessa área mais plana. E já até na primeira lente a gente consegue ver que ela forma essa área de ceratite nas áreas de toque. No primeiro teste, então, a gente acabou aplanando essa lente, então a gente colocou uma lente de curva base de 48,5 por 51,5, uma intermediária de 53, mas ela mantinha o mesmo padrão, né, de toque, e acúmulo de flúor aqui, mas com uma borda inferior mais elevada. E aí a gente decidiu trocar o desenho para uma tórica posterior esférica, uma curva base de 48 por 52, mas mesmo assim, né, com aquele astigmatismo bem irregular, ela mantinha aquele mesmo toque com um levantamento da borda inferior e as áreas de ceratite. Pensando nisso, a gente foi para a lente escleral. Primeiro a gente escolheu o perfil oblado, né, com SAG de 4.400, mas a gente consegue ver que tem esse toque importante, né, central, apesar de a gente ter preenchido bem com o soro, ela mantinha esse toque central. Então a gente decidiu ir para um perfil prolado, né, uma lente prolada,
E aqui tem o vídeo depois de 45 minutos, né, da paciente com a lente. Ela tem um SAG adequado no centro, só que mais superiormente que o SAG começa, assim, esse é um livramento menor. E na periferia ela não tinha, as bordas elas não pareciam estar apertadas, então a gente decidiu não fazer nenhuma mudança na periferia. A gente acabou pedindo essa mesma lente da Zenlens, a lente Prolada Z11, mas aumentou em 100 aqui no SAG, então foi para um SAG de 5.600. Então é isso, eu acho que foi uma coincidência que eu escolhi esse caso, mas foi bom porque a Gabi deu já aquela aula de lentes pós-transplante, pós-NK, né? Então eu trouxe esse caso para a gente discutir essa questão da qual lente escolher, né? Como começar com a lente de contato pós-transplante e como escolher, né? Se esse paciente tem estigmatismo irregular, não tem um perfil mais oblado para o lado. Isso. Alguém quer Compartilhar comentar de alguma novo? coisa? Oi, Eileen, vou começar aqui fazendo um comentário. Não, achei a conduta isso aí mesmo, né? Quando você não consegue uma boa adaptação com uma lente corneana, é partir para escleral. E um dos motivos de adaptação não ficar boa é ficar desconfortável ou provocar uma erosão. Esse caso, as duas coisas ocorreram. E, na sequência, a escolha da lente escleral, oblada ou prolada, é difícil também, porque às vezes não dá para você ter certeza, né? E realmente você escolheu uma, depois você acaba mudando para a prolada, que se mostrou realmente mais adequada. Acho que o caminho é esse. Ele vai ter que ter a pessoa vai ter que ter uma restrição um pouco maior do uso da lente de contatos, né? Por causa do transplante de córnea. Eu acho que aí no máximo 10, 12 horas por dia e um segmento para ver se não vai provocar neovasos ou situações de edema de córnea. Como o paciente tem outro olho que enxerga bem, né? Já está bem adaptado, aí fica mais fácil para tirar uma lente de um olho e continuar com o outro, né? Vai ser mais simples, né? É isso. E além disso... A questão do oblado e prolado, para mim, é mais ou menos como o copo está meio cheio ou meio vazio. Você olha uma parte, ela é prolada, você olha a parte, ela é oblada. Acho que tem que olhar, quando possível, tiver acesso ao mapa de elevação, porque é mais fácil entender, às vezes, pelo mapa de elevação. Você vê que, nesse caso, numa das partes, na parte temporal, a córnea era mais plana e a região era mais elevada, né? Isso explica o porquê do... Então, quando a gente vê que tem áreas com muito toque, muito acúmulo e uma alternância muito grande, dependendo da região da córnea, realmente acaba sendo necessário uma escleral. E aí, o que pode ser feito é mudar a espessura, mudar o material para tentar ser o menos agressivo possível, né? Então, não é que não seja bom usar no transplante, a gente usa realmente quando tem necessidade. Então, vamos agora para o caso clínico de refração da Fellow Caroline. Bom dia. Está aparecendo a tela? Está aparecendo? Tá, sim. Bom dia, eu sou Caroline, sou fellow do serviço e hoje eu vou apresentar o caso clínico de refração. O paciente é um homem de 39 anos, vendedor, natural e procedente de São Paulo. Ele chegou ao serviço com uma queixa de borramento visual para longe. Ele veio, então, queixando, né, dessa dificuldade para longe, sem óculos. Com o óculos, ele referia uma visão boa e ele queria fazer um novo exame porque o óculos dele estava quebrado e queria trocar. Ele fala que usa óculos desde os 4 anos e usa lente gelatinosa também, eventualmente. Não tem nenhum antecedente pessoal ou familiar. A acuidade visual para longe sem correção é de 0,15 no direito, no esquerdo de 0,4.
A acuidade visual para longe com seus óculos é 1 parcial, com uma refração de -2 com -4 a 130, e no esquerdo também é de 1, com uma refração de -1 de miopia. Para perto sem correção é J1, pupilas e motilidade dentro da normalidade, biomicroscopia dos 2 olhos, conjuntiva clara, córnea transparente, câmara anterior formada, sem reação, fáscico, tonometria de 13 nos 2 olhos, fundo de olho dentro da normalidade também. A refração dinâmica dele foi -2,75 com -4,25 a 130, chegando a uma acuidade visual de 1. No esquerdo, de -1,5. Quando a gente faz a refração estática, foi para -2,25 com -4,25 a 130, chegando a visão de 1. E no esquerdo, de -1,25. Eu não tenho foto da topo, mas ele tinha uma ceratometria de 43,25 a 35, com 47,25 a 40, e no esquerdo 42 a 180 por 42,5 a 90. Então, a gente estava diante de um paciente com astigmatismo miópico composto nos 2 olhos e uma anisometropia importante. Já fazia uso de óculos desde a infância e estava relativamente bem adaptado com o seu óculos. Aí eu queria abrir para discussão, alguém gostaria de comentar alguma coisa, senão eu vou seguir. Posso continuar, então? Bota de novo essa cruz ótica, só para... Ok. E você não tem o óculos que ele usava antes, é isso? Tem o grau do óculos, é esse aqui, ó, que está nessa tabela. Tá. Ok. Pode continuar, então? Pode seguir. Então, como a refração tinha dado muito parecido com o óculos que ele já estava em uso e estava bem adaptado, optei por prescrever o grau total estático e observar. Aí ele fez o óculos e voltou 1 mês depois satisfeito com a acuidade visual. Em relação às considerações finais, é importante a gente destacar que astigmatismos maiores que 2 representam a minoria dos casos, cerca de 2 a 6%. Quando a gente está diante de pacientes crianças, tendo em vista a maior plasticidade neuronal, a gente tem que fazer a prescrição total desse defeito para permitir um bom desenvolvimento visual e prevenir ambliopia. Já em adultos, quando a gente tem um paciente, principalmente que nunca usou um óculos assim com uma diferença tão grande, a aceitação tende a ser menor, por conta da distorção espacial provocada e pelo diferente tamanho de imagem que pode acontecer, que pode gerar, né, com esse óculos assim com uma diferença considerável. Então é isso. Alguém gostaria de comentar? É sempre importante fazer como foi feito, quer dizer, fazer a cruz ótica. Vocês desculpem, está tendo uma obra aqui do lado, eu não estou conseguindo usar um fone de ouvido, para fazer a cruz ótica, porque o maior problema é no meridiano vertical. O paciente vai ter uma anisoforia, e com essa anisoforia, ela é menos tolerada no meridiano vertical do que no horizontal. Então, não dá para aventar a hipótese também que esse paciente nem tenha visão binocular, porque realmente a diferença é bastante grande. Então, acho que a dúvida maior seria se ele não usasse óculos, ou eventualmente ele usasse um óculos que tivesse hipocorrigido. Aí talvez a situação pudesse ser um pouquinho diferente, mas como ele já usava um óculos parecido, fica mais fácil assumir que ele vai se adaptar com esse. César, isso que o César falou é muito importante. Esse paciente já estava acostumado com óculos, mas se fosse o primeiro óculos dele e eventualmente já fosse um adulto, talvez ele tivesse um pouco de dificuldade realmente para se acostumar por causa dessa diferença. Então, se por acaso você tem dúvida em relação a quanto você vai prescrever, você pode eventualmente pensar em 2 estratégias de prescrição parcial do cilindro, que são o equivalente esférico e a regra do conoide, né? Mas se fosse possível, se você conseguir, o melhor realmente, inclusive para cuidar de visual, fazer o colapso do intervalo de Sturm,
é a total. Então, acho que está bem conduzido aí, mas lembrar de fazer essa decomposição que você fez aí e dessa anisoforia que ele vai ter aí, especialmente na vertical. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que podemos seguir, né? Tá. Então, agora vai ser a apresentação do artigo científico da doutora Helena. Bom, deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá, então eu vou apresentar um artigo que foi publicado recentemente nos Arquivos Brasileiros do grupo da Unifesp, que vai falar sobre ceratite microbiana associada a lentes de contato em um hospital de referência em São Paulo, Brasil. Então, como introdução, eles afirmam que a ceratite microbiana é uma causa importante de infecção ocular e uma das principais causas de cegueira no mundo. Eles informam que na Índia isso chega a 2 milhões de pessoas por ano, e nos Estados Unidos em torno de 30 mil. No Brasil isso varia, né, por conta das diferenças geográficas do país, mas que no Laboratório de Microbiologia Ocular da Unifesp é responsável por 40% das infecções oculares. E o que eles afirmam ser um risco potencial para a ceratite microbiana. Então, uso de lentes de contato, trauma ocular, cirurgia corneana, doença de superfície ocular, como olho seco, por exemplo, doenças sistêmicas e imunossupressão. E com relação às lentes de contato especificamente, então, eles afirmam que o uso cada vez mais frequente e disseminado das lentes de contato, isso torna o risco maior, e dentre a possibilidade do uso das lentes, o fato do paciente dormir com as lentes, o tempo prolongado de uso. Existe um relato que homens jovens têm uma maior propensão a isso. A manutenção inadequada das lentes e do estojo, a aquisição das lentes através da internet. Eles afirmam que a lente de uso único é considerado um risco potencial, que a princípio seria algo mais prático, mais fácil para o paciente, mas que termina que no final não se comporta dessa maneira. E como agente etiológico, né, as bactérias, a acanthameba e os fungos, que vão variar dependendo da localização geográfica. Então, o objetivo desse estudo foi analisar dados epidemiológicos de pacientes e resultados laboratoriais para todas as amostras de córnea coletadas dos pacientes atendidos no departamento de oftalmo do Hospital São Paulo durante o período de 30 anos e correlacionar isso com o uso de lentes de contato. Então, foi uma análise retrospectiva. Eles coletaram dados dos pacientes e resultados de amostras de córneas desses pacientes que eram acompanhados no departamento de oftalmologia do Hospital São Paulo. Eles dividiram, como se tratava de um período muito longo, eles dividiram em 3 períodos, a fim de avaliar se o número de pacientes com ceratite microbiana relacionada às lentes de contato mudou ao longo dos anos e se isso realmente tinha uma correlação com o uso das lentes. Então, eles dividiram do período de 87 a 96, 97 a 2006 e de 2007 a 2016. Então, os dados foram avaliados a partir do gênero, da idade, e eles dividiram em 4 faixas, né, menor que 18, 19 a 40, 41 a 60 e maior que 61 anos. Eles avaliaram os parâmetros da lente, os resultados das culturas, se positiva ou negativa, e o agente etiológico, que eles classificaram em bactéria, acanthameba e fungo. O tipo de lente, a modalidade de uso e a manutenção não foram avaliados. Eles afirmaram que por ter dificuldade técnica em acessar essas informações. As amostras eram coletadas por profissional treinado em lâmpada de fenda, usando espátula de Kimura, sob anestesia tópica. Foi feita a coloração de guinça e grã. Além disso, usado o meio de tioglicolado,
tioglicolato, infusão cérebro-coração, água saburro, sangue e chocolate. Culturas ou colorações adicionais eram feitas a depender da suspeita, né? Então, por exemplo, no caso da suspeita de acanthameba, era também utilizado água não nutriente com Escherichia coli, e foi utilizado o protocolo padrão do Laboratório de Microbiologia Ocular do Hospital São Paulo. Eles consideravam o resultado positivo se o micro-organismo fosse identificado em mais de um meio, ou em um meio sólido e uma coloração, e era considerado negativo se fosse identificado em apenas um meio ou após um período longo de incubação. Como análise estatística foi usado o teste de Koch-Armitage, Q-quadrado ou teste de Fischers. E aí, com relação aos resultados, essa primeira tabela ela vai mostrar o número e a porcentagem da ceratite não relacionada à lente de contato, que é essa primeira coluna, e o relacionado à lente de contato em cada período analisado. Então, foram 10.562 pacientes com diagnóstico de ceratite microbiana entre janeiro de 87 e dezembro de 2016, sendo que 17,5% da ceratite microbiana foi relacionada à lente de contato. Eles observaram que houve um aumento dos casos ao longo dos anos e que isso foi estatisticamente significante da primeira para a segunda década, quando pulou de 7,3% para 19,6%. Eles atribuem isso a maior solicitação de culturas e, consequentemente, a culturas positivas para bactérias e fungos que aumentaram ao longo dos anos. Nessa segunda tabela, eles mostram a positividade para bactéria, acanthameba ou fungo, no grupo que foi relacionado com a ceratite relacionada ao uso de lentes de contato. Então, o que eles mostram aqui? Que as amostras foram positivas para a acanthameba em 100% dos casos relacionados à lente na primeira década. Tá? Então, se vocês olharem nessa primeira coluna. Na segunda década, isso correspondeu a 90% das culturas positivas para a acanthameba, e na terceira década, isso correspondeu a 87,6%. Além disso, eles identificaram que 60,3% dos casos não relacionados à ceratite por lente aconteciam em homens, e 59,5% dos casos da ceratite relacionada à lente foi identificada em mulheres. A incidência dos casos relacionados à lente aumentou em todas as idades ao longo dos anos. Isso foi muito mais frequente no grupo de 19 a 41 anos de idade. Aqui, mais uma tabela que eles colocam, que eles demonstram a prevalência das bactérias, né, do resultado positivo para a bactéria no grupo não relacionado, da ceratite não relacionada à lente, com a relacionada à lente de contato, em cada período analisado também. Então, o mais identificado foi o gram-positivo, Staphylococcus, em ambos os grupos, sendo que na primeira década o Staphylo aureus foi o mais prevalente, 45,7%, e na segunda e terceira décadas os coagulases negativos, né? Então 45,2% e 57,4%. Os estréptos foram mais frequentes no grupo não relacionado às lentes, tá? Entre a segunda e terceira década, então variou de 18,1% e 11,8%. De gram negativo, a Pseudomonas foi o mais frequente em ambos os grupos, e mais comum no grupo relacionado às lentes na primeira década e na segunda, então de 37% na primeira década e 26,9% na segunda. Com relação à prevalência de fungos nesses dois grupos, então o mais encontrado foram os fungos filamentosos, dentre eles o fusário, que foi mais encontrado no grupo não relacionado na ceratite, né, não relacionada à lente. Entre as leveduras, a Candida albicans foi mais encontrado na segunda década e a Parapsilose na terceira década.
Isso foi semelhante também ao grupo da ceratite relacionada à lente e não foi estatisticamente significante. Como co-infecção, em todas as décadas, em todo o período, o mais frequente foi a de mais de um tipo de bactéria, que foi de 53,3%, e seguido da co-infecção de bactéria e acantameba, que foi de 5,7%. Então, como discussão, eles afirmam que o uso das lentes de contato é um dos fatores de risco, né, mais importantes para a ceratite microbiana, que a investigação epidemiológica é uma ferramenta de saúde pública muito importante para a sua prevenção, por conta principalmente do grande número de usuários em todo o mundo e da sua etiologia relacionada à localização geográfica. Os resultados desse estudo eles foram semelhantes a um estudo prévio feito na mesma instituição, também relacionado à ceratite microbiana por lente de contato. Dos resultados, a maior frequência foi em lente gelatinosa, independente da característica da lente, seja ela de uma lente diária ou de uso, uma lente anual ou mensal, ou seja uma lente cosmética ou não, se comparada às lentes rígidas gás permeáveis. Mas que, mesmo assim, as rígidas gás permeáveis também não estão isentas de complicações. O uso diário de lente foi identificado como um fator de risco, o que já confirmava um estudo feito na década de 90. E muitos estudos evidenciam a maior frequência de ceratite relacionada às lentes em homens. Mas nesse estudo que eles observaram que isso foi mais frequente em mulheres. Então, eles não souberam explicar, eles levantaram algumas possibilidades para isso, porque, de repente, o uso da lente pode estar relacionado a uma melhor aparência física, uma melhor apresentação, ou uma maior independência para atividades diárias, talvez por isso seja mais frequente em mulheres, não sei, foi o que eles levantaram como possibilidade. E a idade, ela bate, né, ela corresponde ao que é encontrado nos demais estudos, que foi realmente nos adultos jovens, na faixa de 19 a 40 anos de idade. Os agentes etiológicos mais isolados foram as bactérias, seguido de fungo e acantameba, e aí ele faz uma comparação com achados pelo mundo, né? Então eles falam que na Índia e no Nepal isso o mais comum são os fungos, e isso bate com o que pode acontecer mais em países subdesenvolvidos, né? Que se encontre mais uma maior prevalência de fungos. Nos desenvolvidos, a maior chance, né, das bactérias, sendo que em países de clima tropical, os gram-negativos terminam sendo mais frequentes, e nos países de clima temperado, os gram-positivos terminam sendo mais frequentes. E que existe uma correlação de um caso de ceratite fúngica para 8 bacterianas. A acantameba foi o segundo micro-organismo mais isolado em toda a amostra, também com uma co-infecção mais frequente de bactéria com acantameba. Só uma observação que eu não falei aqui no início, com relação à prevalência nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que embora os fungos sejam mais frequentes, né, nos subdesenvolvidos, mas aqui no estudo, nessa análise, eles encontraram aqui no país as bactérias, o que já vai um pouco de encontro ao que se diz na literatura, e sendo bactérias, a gente esperaria que fossem mais os gram-negativos, né, em virtude do nosso clima, mas o que foi encontrado foram os gram-positivos. Uma possibilidade que eles levantam para isso é que, de repente, pelo fato do estado estar localizado mais próximo ao Trópico de Capricórnio, talvez não fosse um clima tropical de fato, não sei, eles afirmam isso também, talvez tenha dado essa diferença no que foi encontrado. Tá, então, aqui, continuando, a co-infecção mais frequente, que foi a bactéria e a acantameba, e foi isso que eles encontraram. Obrigada. Alguém quer comentar, falar alguma coisa sobre o artigo? Bom, esse artigo saiu no último Arquivos Brasileiros, do nosso grupo lá do Laboratório das Doenças Externas. Achei interessante fazer essa apresentação para ter um apanhado geral da situação das infecções relacionadas ao uso de lente de contato.
E a grande preocupação hoje em dia é o aumento em relação ao número de pacientes com acantameba, inclusive com lentes esclerais. Teve um estudo que eles publicaram, acho que há 3 anos, acho que foi 2018, com 3 casos, eles já estão com mais de 20 casos documentados, e existe alguma coisa local aqui, não só de São Paulo, mas do Brasil, porque eu consultei um grupo de médicos, de adaptadores de lentes esclerais fora do Brasil, e eles praticamente não têm casos de acantameba. E lá no ambulatório, eu tenho nas quintas-feiras, no ambulatório de doenças externas, é meio assustador a quantidade de pacientes em tratamento para acantameba, e em longo tratamento, e que os cistos persistem. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando da possibilidade, reforçar os pacientes na manutenção, no produto que vocês indicam, na limpeza das lentes, na troca do estojo, troca de ventosa, porque é uma coisa assim realmente bastante preocupante. Se Se a alguém gente for quer olhar, comentar. se a gente for olhar a porcentagem, realmente faz diferença, é muito grande mesmo. Se comparado com a infecção por bactéria e fungo, a porcentagem é muito maior na acantameba mesmo. Eu tenho reforçado cada vez mais para os pacientes para não usar água. Se vocês perguntarem, está cheio de pacientes que limpa a lente, lava a lente com água, que não toma uma série de outros cuidados. Então, acho que vale a pena a gente lembrar dessa possibilidade e tomar um cuidado maior na orientação, checar a orientação quando o paciente retorna, perguntar que produto ele está usando, qual a frequência que ele está usando, hábitos que possam estar associados às infecções, principalmente a acantameba. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa se preocupar um pouquinho mais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero. Vocês conseguem me ouvir? Não. Alô? Oi? Bom dia. Oi. Pode falar. É porque eu estou com algumas dificuldades técnicas no aparelho, mas vamos lá. Helena, bom dia. Sou eu, Fernando. Parabéns pela apresentação e pela importância do artigo. 2 dúvidas em relação ao artigo. Primeiro, eu fiquei com a dúvida, eu não entendi muito bem aquele valor de 100%, exatamente, acho que a tela que está apresentando agora, dos casos de acantameba. A segunda pergunta é se na terceira década houve algum organismo mais prevalente em termos de significância estatística, na terceira década. A outra dúvida é para o grupo. No século passado, quando eu era estagiário no Instituto de Contato, ela funcionava na Borges Lagoa. Então, a gente tinha um laboratório junto. Então, havia uma facilidade prática bastava descer e o laboratório estava ali. Como é que os colegas estão procedendo no consultório aqui em São Paulo quando há necessidade de pedir uma cultura? Em termos práticos, para que laboratório vocês estão enviando? Como é que vocês estão fazendo esse momento no laboratório, no consultório? Então, o que eles falam, Fernando, o que eles falam com relação a essa tabela aqui da acantameba? Se você olhar aqui, que eu deixei grifado, né, em destaque, dos 13 casos que foram positivos, né, para acantameba nessa primeira década, que se você olhar, cadê, gente, que eu me perdi aqui agora? Todos eles foram relacionados, os 13 casos foram relacionados à ceratite, que aqui a gente vê, que eu não marquei, a ceratite relacionada à lente de contato. Então, os 13 positivos, os 13 estavam nesse grupo relacionado a lentes de contato. Tá? O que eles afirmam é que o mais frequente foram deixa eu olhar aqui agora, das bactérias. O mais frequente foi a ceratite por bactéria gram-positiva. Tá? O que eles afirmam aqui, olha, foi o grupo o agente mais frequente
mesmo que a gente compare isso com a cantameba. Então, o gram positivo ainda foi o mais frequente, só que o que eles chamam atenção com relação à cantameba é que essa frequência também foi muito alta. Não foi o mais frequente, mas ainda assim a porcentagem foi alta. E com relação à prática do dia a dia, normalmente, na minha prática, tá? O que eu faço no meu dia a dia, no local onde eu trabalho, existe como eu posso dizer, a gente costuma encaminhar, né, para o grupo antigamente se fazia no próprio pronto-socorro, né, que eu atendo no H-Olhos, então se fazia lá mesmo a coleta, mas isso foi terceirizado para o grupo Fleury. Então, a gente entra em contato, a gente solicita os meios e eles fornecem para que a gente faça a coleta. Isso normalmente se faz no próprio pronto-socorro. Então, termina que no consultório, mesmo no atendimento ambulatorial, a gente não faz isso. Eu não sei como é que os outros colegas fazem com relação a essa questão, mas lá especificamente a gente trabalha dessa forma. Hoje está mais restrito, né? O que eu sei de laboratório que faz realmente mais confiável só o Fleury. Tinha uma época que tinha um outro laboratório que quem trabalhava era a Tânia, que trabalhava na escola, depois foi para o H-Olhos, mas também não sei se era o Campana, não sei se ainda tem alguma coisa ou não. Mas a maioria desses casos acabam procurando o pronto-socorro, então não é comum a gente no consultório, mas eventualmente recorrer ao H-Olhos ou ao Fleury ou ao próprio pronto-socorro aqui da escola. Uma grande limitação que a gente vê com relação a isso é que, às vezes, o paciente termina tendo esse custo, né, em ter que fazer isso, pagar pelo exame, e, às vezes, muitos têm dificuldade em fazer. Né? Então, às vezes, termina sendo um fator limitante também. E na cantameba é pior ainda, porque o controle é feito com a confocal, e tem confocal assim, uma certa frequência, que também é caro e tem poucos lugares que fazem, né? Então, sim, a maioria dos casos aqui no ambulatório, ele vem hoje, daqui a um mês ele volta, faz o confocal, repete em 15 dias e já faz na hora para ver se está melhorando ou não. Então, não é fácil lidar com essa questão também. Bom, vamos dar sequência. Então, dentro da nossa política de sempre chamar um fabricante de lentes de contato ou de lente oftálmica, a empresa convidada hoje é a Zeiss. Quem vai fazer a apresentação é o Flávio Neri, que é Head de Produtos, que vai falar sobre novas tecnologias em progressivos e monofocais Zeiss Smart Life. Flávio, obrigado pelo convite. Pode compartilhar sua tela e dar início. Bom dia a todos, bom dia, doutor César. Eu que agradeço o convite em nome da Zeiss. É um prazer estar hoje aqui falando com todos vocês. E como já foi comentado, eu vou hoje fazer uma apresentação sobre o que há de mais novo de tecnologia de lentes oftálmicas pela Zeiss. Só preciso de um ok de vocês, se vocês estão vendo minha tela com a apresentação. Sim, tudo certo, pode seguir. Ok. Então, hoje eu vou trazer para vocês essas informações do que nós, da Zeiss, mudamos nas nossas lentes. Foi um ponto bastante importante para a Zeiss, para entender os novos tempos, entender comportamentos novos dos pacientes que usam lentes oftálmicas, e isso nos levou a trazer um novo portfólio de lentes monofocais e progressivas, e trazer essas lentes para um novo patamar de qualidade de visão e tecnologia, que nós chamamos de Zeiss Smart Life Lenses, né? As razões para que a gente trouxe as nossas lentes para um novo patamar de tecnologia foi justamente baseado nas mais recentes percepções dos consumidores, dos pacientes e pesquisas científicas, né? E o grande pilar dessa mudança foi o comportamento
que eu posso chamar de um comportamento novo dos pacientes, né, que são pacientes que estão muito mais conectados num estilo de vida muito ativo, principalmente do advento das novas tecnologias inseridas em smartphones, tablets e computadores, e o quanto isso toma de tempo de cada paciente nas suas atividades rotineiras. Então, isso também tem um fator muito importante, que essa conectividade excessiva, vamos dizer assim, ela não está ligada somente aos pacientes jovens, né? Não importa a idade hoje em dia, todos os pacientes podem ser classificados como pacientes que estão com sua visão muito conectada com os dispositivos digitais e sempre ativos por muitas horas. Então, essa comunidade cresceu muito ao longo do tempo, né? Nós das AIS fizemos uma pesquisa em relação aos pacientes que estão conectados e a penetração de smartphones nessa nova fase das pessoas. Então, nós concluímos que mais de metade da população mundial carrega um dispositivo digital portátil, né? E nós temos cerca de mais de 1 milhão de novos usuários de internet por dia, né? Então, esses dois dados nos levou a pensar, né, nas AIS. Será que as lentes oftálmicas hoje estão preparadas para atender e corrigir a visão desses pacientes com esse novo estilo de vida tão conectado, independente da idade? Então, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque houve um gap aqui. Não, então, é isso mesmo, tá ok. Ótimo, agora... Então, o que chama de fato A sua tela sumiu agora. Tá, eu vou compartilhar novamente. Agora sim. E o que houve de... Agora tá ok? Tá aparecendo? Está. Ok. Então, o que chamou de fato a atenção nossa das AIS foi as pessoas acima de 55 anos que estão representando as maiores taxas atuais de crescimento de penetração de smartphones. Essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos e Alemanha, e nós vimos que houve esse grande avanço dessas pessoas mais conectadas e ativas com idades acima de 55 anos. E isso significa para nós que a gente precisou também entender como que esse comportamento é realizado dentre as diferentes idades, né? Então, os jovens, quantas vezes os jovens verificam o celular por dia? Então, jovens, eles têm uma vida muito conectada, então, de fato, eles chegam a ter uma verificação de celular por dia até 90 vezes por dia. As pessoas entre de 40 a 50 anos, eles em torno de 30 vezes por dia eles verificam o celular. E as pessoas de 65 a 75 anos, mais ou menos umas 12 vezes por dia. Só que um dado também que nos chama bastante atenção é a penetração de smartphones nesse grupo, né? Então, obviamente, os jovens têm uma penetração alta, em torno de 92%, as pessoas de 40 a 50 anos, 91%, e as pessoas de 65 a 75 já concentram 79% de penetração de smartphones. Então, isso nos deu um alerta, porque isso impacta diretamente nas lentes progressivas para nós, né? Então, veio aquela grande questão, né? Será que as lentes progressivas estão preparadas para isso? Então, nós fizemos outros estudos que nos desafiou e nós concluímos que os smartphones é parte do cotidiano dos pacientes, e isso trouxe para a gente mais profundidade de pesquisa para entender o comportamento do paciente. Então, eu trago para vocês esse quadro, que é um dos quadros que eu acho mais interessante, né? Como que é a penetração da atividade com o smartphone, com as outras atividades cotidianas nossas, né? Por exemplo, 27% dos pacientes relataram e afirmaram que verificam o smartphone antes de dormir, 34% no meio da noite,
32% verificam o smartphone minutos após acordarem, 81% enquanto assistem TV e 68% enquanto estão jantando com a família, né? E uma grande maioria, que são 89%, usam o smartphone enquanto está trabalhando, né? Então, fora as outras atividades como lazer, pegar táxi, socializar, são porcentagens também consideráveis, nos leva a crer que o smartphone ele tem uma importância fundamental hoje na vida dos pacientes, e para quem precisa de correção, isso traz um novo desafio, né? Porque a posição do smartphone, ela é uma posição mais próxima do que um livro de leitura, por exemplo. Então, isso faz com que a gente precise realmente, de fato, mudar as nossas lentes e entender que estar conectado e ativo é o novo normal. E isso traz um desafio grande para os olhos, né? O uso do smartphone faz com que a movimentação dos olhos seja muito mais exigida. As trocas de distância hoje são mais rápidas e em muito menos tempo, né? Porque você está trabalhando e está trocando de visão de perto, meia distância e longe muito rapidamente do que anteriormente, né? Eu posso dizer que uns 20 anos atrás, assim, não tinha tanta exigência da movimentação ocular da forma que acontece hoje. Então, eu vou até trazer aqui para vocês um vídeo que nós utilizamos em um paciente um equipamento chamado Head Tracker. Ele consegue capturar a movimentação dos olhos do paciente, e nós fizemos essa experiência durante uma curta caminhada de um paciente usando o smartphone ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha? Então, o Head Tracker, ele consegue mapear esses golpes de vista do que um paciente faz quando ele está caminhando. Então, vocês podem notar que sempre a visão ela vai para o smartphone, que é uma visão próxima, depois ela se movimenta por uma distância maior, uma distância de longe ou uma distância intermediária. Mas a todo momento, a musculatura do globo ocular trabalha de uma forma muito intensa, exigindo mais áreas de visão dos pacientes, né? E também nós precisamos levar em consideração durante atividades que estão relacionadas ao passado e o que é as atividades agora. Tá? Então, eu trago um quadro para vocês aqui que mostra que no passado, né, enquanto nós estávamos trabalhando numa mesa sem um smartphone, a área de ataque da visão ficava mais ou menos posicionada entre a parte superior e a parte central, né? Então, isso aqui simula, essa caixa quadrada, mais ou menos o que é a caixa da armação do óculos do paciente, e o paciente ficava muitas horas nessa área de ataque de visão, que é com o smartphone. Quando ele socializava, ficava entre a área da metade para cima da armação, e quando caminhava, ele atingia todas as áreas, basicamente. Agora, com esse novo dispositivo na nossa vida, a gente tem uma nova área de ataque de visão que acontece a todo momento. Então, toda hora, o paciente troca para uma distância de 90 centímetros, para uma distância, às vezes, até de 15 centímetros, para uma distância para o smartphone. Quando socializa, também ele faz esse tipo de comportamento, e quando ele caminha, também ele tem esse tipo de comportamento. Então, nós temos uma nova área, que é essa área destacada aqui em laranja, que eu aponto para vocês uma nova área de visão muito utilizada e a mais exigida nos dias de hoje, quando a gente fala de correção visual, tá? E esse comportamento, nós consideramos como um estilo de vida conectado e ativo, e de acordo com essas circunstâncias, nós também temos questões que vocês até mesmo sabem, que são as necessidades visuais que mudam à medida que nós envelhecemos, né? Então, à medida que um paciente que é usuário de óculos vai envelhecendo, os desafios de visão vão ficando cada vez maiores, né? Então,
de 20 a 25 anos, o paciente está numa etapa, tem a vida conectada e ativa hoje, porém, com o monofocal ele corrige bem. Aos 30 a 40 anos, ele começa já a perceber um pouquinho de queda na sua capacidade de acomodação, e de 40 a mais, a gente já tem aí uma exigência maior por falta de grande parte da acomodação visual, e assim ele já parte para um uso de lentes progressivas. Então, são muitos desafios que aparecem ao longo da jornada do paciente, em detrimento ao seu avanço da idade. E por conta disso, nós mudamos as nossas lentes das eyes, nós inserimos 2 novas tecnologias, os nossos progressivos, que nós chamamos de tecnologias Eyes Smart View, que leva em consideração o estilo conectado e ativo do paciente e o comportamento visual dinâmico e as necessidades relacionadas à idade, que se resumem em óptica dinâmica inteligente e inteligência de idade. Essas foram as 2 grandes mudanças que nós fizemos nas nossas lentes. E eu vou trazer para vocês um exemplo dessas grandes mudanças, né? A primeira, que é uma das tecnologias que nós chamamos de óptica dinâmica inteligente, ela está relacionada a essas áreas de visão que o paciente troca, da distância do smartphone de 15 a 20 centímetros, uma visão um pouquinho mais intermediária, a visão ao longe. Então, nós levamos tudo isso também em consideração. E até um fato que vem aparecendo muito fortemente é o próprio ambiente que os pacientes estão vivendo, né? Hoje em dia, os pacientes estão vivendo em apartamentos com espaços bem planejados. As TVs, hoje em dia, elas estão muito mais próximas do paciente do que há 10, 15 anos atrás. Então, as TVs estão maiores e mais próximas de nós, né? Então, os espaços estão totalmente customizados, o ambiente que nós vivemos, e isso traz os objetos numa distância, eu posso falar de uma distância um pouco inédita, que nós estamos acostumando a enxergar as coisas muito mais próximas do que no passado. Então, por conta disso, o que nós fizemos? Nós tivemos a iniciativa de mudar o desenho dos nossos progressivos, principalmente na zona intermediária das lentes progressivas, porque é a área que está sendo mais demandada, que são essas distâncias mais curtas, no qual eu aponto aqui para vocês. Então, o que nós fizemos com as nossas lentes? Nós fizemos uma correção, como as lentes das eyes, elas têm uma capacidade muito superior numa visão de longe, então são áreas que a gente poderia, de certa forma, sacrificar essas áreas para dar uma potência maior nas áreas intermediárias, suavizando esse corredor e ampliando um pouco mais a visão do paciente nessa área aqui, que é uma área que o paciente justamente usa para uma distância de 1,20 m até 2 metros, e também pelo dinamismo do uso de smartphone, que faz com que os olhos trabalhem nessa área de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, e toda hora o globo ocular está passando por essas áreas, né? Então, ou seja, isso significa que eu estou quase afirmando para vocês que as lentes que foram desenvolvidas há 10, 15 anos atrás podem não atender os pacientes de uso de multifocais de uma forma que ele precise, de acordo com as necessidades dos dias de hoje, né? Então, essas áreas foram muito mais otimizadas. O paciente ele tem, de fato, mais área intermediária para ele poder interagir com a sua visão durante o dia inteiro, né? Nós fizemos também nas lentes para pacientes de 30 a 40, também suavizamos essas áreas, principalmente na transição do corredor entre a visão de longe e a visão de perto, ok? Então, a gente também otimizou essas áreas para que eles também se sintam confortáveis no uso de smartphone, principalmente, como eu disse a vocês, nessa troca de visão de longe para uma visão mais próxima do smartphone, para que ele faça isso de uma forma confortável, que não atinja áreas de aberrações indesejadas. E o nosso maior desafio também foi nas lentes monofocais. As lentes monofocais, elas trazem um desafio bastante interessante para esse novo comportamento, que também
o paciente, ele acaba, quando ele está usando uma lente monofocal, ele acaba atacando principalmente essa área de baixo, a parte inferior das lentes dos óculos dele, quando ele vai acessar o smartphone. Então, esse movimento é muito comum entre os pacientes de monofocais, e isso faz com que, se ele estiver utilizando lentes comuns, lentes prontas, lentes com as dioptrias já determinadas, essas lentes trazem, de fato, aqui na parte inferior, uma área de visão não utilizável, onde faz com que o paciente precise movimentar mais a cabeça para encontrar o foco, né? Então, com a ajuda da nossa tecnologia de produção das lentes, nós fizemos uma correção, principalmente buscando a parte inferior das lentes monofocais, para que os pacientes se sintam confortáveis quando os olhos deles vão atacar a parte de baixo da lente oftálmica, e aí ele não tem a percepção de salto de imagem ou desfoco na visão mais próxima do smartphone. Então, essas foram as duas grandes evoluções, tanto nas lentes progressivas, nas lentes para pessoas de 30 a 40, ou nas lentes monofocais para pessoas que ainda não chegaram na idade de presbiopia. Seguindo aqui, nós também fizemos as melhorias nas nossas lentes, considerando, obviamente, a diminuição de amplitude de acomodação, ok? Entendendo a adição e o momento de cada paciente, em cada momento da evolução da adição, e também de acordo com a diminuição do diâmetro da pupila relacionado à idade, né? Então, nós também constatamos, fizemos essa pesquisa que toda vez que a gente tem um avanço de idade, a nossa pupila vai perdendo a capacidade de dilatação e compressão. Então, ou seja, isso significa que isso é uma questão que está relacionada à idade do paciente, e então nós fazemos as otimizações das lentes de acordo com a idade de cada paciente. Então, esse é um dado que nós exigimos dos óticos, para que as lentes das AIS, todas elas sejam feitas levando em consideração a idade do paciente, porque o paciente vai ter uma idade de pupila específica, e o design desse progressivo vai ser considerado, a construção desse design de acordo com a idade da pupila de cada paciente, tá? Então, esse é um dado que a gente sempre reforça com os óticos, para que eles mandem junto à ficha de solicitação do produto das AIS a idade de cada paciente, para que a gente possa fazer essas melhorias nas lentes. Então, concluindo, são 3 percepções novas que as AIS têm, né? O estilo conectado e ativo dos pacientes, o comportamento visual dinâmico e as necessidades relacionadas à idade nos fez mudar as lentes e fazer todas essas modificações para que os pacientes se sintam muito mais confortáveis com as lentes das AIS. E com isso também a gente conclui uma pesquisa com esses pacientes, com alguns pacientes que foram pesquisados durante o processo de lançamento das lentes da Zeiss, dessa geração Smart Life, com pacientes que têm 20 anos, né? Os resultados foram que eles notaram os campos de visão das lentes monofocais em até 88% maiores, e 94% perceberam os campos amplos de visão mais confortáveis para tarefas mais próximas e intermediárias, né? Então, quando a gente pensa em visão próxima, visão de perto e intermediário, nós, como fabricantes de lentes, não podemos levar em consideração somente os presbíteros, mas também precisamos levar em consideração os usuários de monofocais. E o resultado, felizmente, veio, eles realmente apontaram para a gente que se sentiram mais confortáveis, né? Os pacientes de 30 anos mais, né, que geralmente já começam a perceber um pouco mais de astenopia digital, um pouco mais de cansaço visual no final do dia, esses nos relataram que 73% não sentiram tensão nos olhos no final do dia. Isso é um dado muito importante para nós. Então, isso significa que esses pacientes que já estão já adentrando numa idade ocular mais avançada, já quase chegando à presbiopia, que já começa a sentir os primeiros sintomas, nos relataram um ótimo conforto no uso das lentes, tá? E
as pessoas de 40 a mais, que são as pessoas que já começam a sua jornada dentro da presbiopia, também nos relataram quais foram as suas percepções, principalmente a distância próxima, principalmente a distância do smartphone ou tablets estão muito melhores, e essas pessoas estão, como nós vimos nas pesquisas, utilizando muito esses dispositivos, e eles nos apontaram também esse conforto. As de 50 a mais, com uma presbiopia mais avançada, que acho que é um dos maiores desafios para lentes oftálmicas, porque a visão, dependendo da quantidade de dioptria, já tem um nível de exigência muito maior em relação às lentes. Então, os resultados com esses pacientes foram entre 4 em cada 5 sentiram uma visão estável para perto e para longe em todas as zonas de visualização. Só que o dado mais importante, senhores, para as eyes foi este aqui. 8 em cada 10 consumidores se adaptaram muito rapidamente às suas novas lentes em até um dia. Então, esse foi uma pesquisa que nós fizemos na Alemanha, fizemos uma pesquisa no Brasil, o resultado do Brasil, na verdade, foi 9 em cada 10, 9 em cada 10 pacientes se adaptaram em até um dia. Realmente é o dado que nós sempre queríamos buscar, em detrimento a isso. E é isto. Essas são as novas tecnologias. Tudo certo, né? Tudo certo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, comentários. Ulisses, está com o microfone ligado, Ulisses. Desculpa, Flávio. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Realmente, essas lentes hoje, elas já estão disponíveis para os pacientes. Nós já vamos para 1 ano e 6 meses de lançamento dessas novas tecnologias, que são as lentes Eyes Smart Life, e os nossos resultados estão sendo muito satisfatórios. Flávio, tem algum local onde a gente possa ver essas tecnologias, possa ler alguma coisa a respeito? Vocês têm isso no site de vocês? Sim, no nosso site já existe todas as literaturas e as descrições em relação a essas tecnologias do Smart Life, estão disponíveis dentro do lenteseyes.com.br. Nas lentes progressivas, basicamente, não sei se eu entendi, mas vocês estão aumentando um pouquinho a largura do corredor, é isso? Exatamente. Foi o movimento que foi necessário. Por quê, doutor César? Esse movimento ele foi necessário justamente por entender que os pacientes estão utilizando muito mais essas áreas do que há 10 anos atrás. Então, o foco de desenvolvimento dessas novas tecnologias foi pensando justamente no comportamento visual do paciente, né? Quais são os desafios que nós temos hoje. E esses desafios nos levaram a fazer melhorias nas nossas lentes, as modificações nas áreas que são mais exigidas. Pessoal, eu vou pedir para, por favor, desligarem os microfones. Ulisses, por favor. Desculpa. E o que eu queria te perguntar também, em relação às lentes de visão simples com essa tecnologia, exatamente o que é feito na porção inferior da lente? É uma mudança na esfericidade? É um adicional de lente positiva? Qual é que é o que faz com que a parte inferior seja diferente? Nós contamos basicamente com 2 fatores, doutor César. O primeiro é o estilo de produção em freeform, que traz a esfericidade na parte interna das lentes, e nós reprogramamos o algoritmo de cálculo para justamente efetuar uma esfericidade muito mais intensa e curvas mais corrigidas na parte inferior da lente monofocal. Essa foi uma das grandes inovações para que a gente conseguisse dar essa aplanação bem na parte inferior, onde que o paciente vai atacar os olhos diretamente.
Outro dado importante também que contribui para a gente fazer esse aplanamento, eu vou chamar de aplanamento mais intenso na parte inferior, é que nós solicitamos também aos óticos que nos enviem a altura pupilar do paciente para que a gente possa atuar de forma precisa e na área certa onde o paciente está posicionando seus olhos, né? Então, com esses dados, com esse conjunto de dados, a gente consegue fazer essas melhorias em locais específicos do produto. E em relação ao diâmetro da pupila, que tipo de alteração que pode ter, já que a gente está falando de visão central, de uma lente em relação a outra? Sei lá, um paciente que tem 4 milímetros e o outro que tem 3. O que opticamente muda? Só para a gente entender um pouco mais o conceito. Claro. Geralmente, quando o paciente está numa idade, por exemplo, de 50 anos mais, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de dilatação de pupila. Então, isso significa que o corredor para ele precisa ser um pouco mais amplo nas áreas medianas da lente. Então, essa é a diferença. Se é um paciente que tem 30 anos, por exemplo, né, ele já tem uma pupila mais jovem, uma pupila com mais facilidade de dilatação. Então, a gente não precisa atuar com muita força na zona intermediária da lente, né? Mesmo sendo uma lente de visão simples, tá? Então, um paciente de 40 anos, ele já tem um outro estilo de pupila. Então, o corredor intermediário para 40 anos, ele não precisa ser ainda tão amplo. Então, ele pode ser mais mediano, então a gente faz esse equilíbrio entre a zona de visão de perto, longe e intermediário. Então, ou seja, a idade da pupila vai nos fazer com que a gente equilibre os tamanhos de corredores de formas diferentes de acordo com cada idade. Então, essa é a relação que nós temos com a pupila. Então, ou seja, pupilas de 40 anos, uma certa distribuição dos corredores, longe, intermediário e perto. Pupilas de 50 anos mais, uma outra distribuição do longe, intermediário e perto. Então, essa é a base de tecnologia que nós usamos, né? Então, por isso, mais uma vez, a gente pede para o ótico, o seu paciente está em qual faixa etária, qual é a idade do seu paciente, porque eu preciso preparar um corredor para 41, 42, 43, 44 anos, por exemplo. Então, eu preciso dessas informações para que o meu software distribua os corredores de uma forma adequada, de acordo com a idade de cada paciente. Excelente. Para mim ficou tudo bem claro. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Acho que todos entenderam, Flávio. Obrigado aí pela sua participação, excelente apresentação e obrigado, até uma próxima oportunidade. Estamos Pode falar. Não, pode, diga. Estamos abertos a um próximo convite. Gostaria de, em nome das AIS, agradecer muito ao Dr. César por essa oportunidade e gostaria de desejar a todos vocês um bom dia e um bom resto de semana. Obrigado, igualmente. Boa semana a todas. Carla, obrigado pela coordenação. Boa semana e semana que vem tem feriado. Bom feriado para todos aí.